Investidores, bom dia. Como vocês podem ver, o Bitcoin atinge 72 mil dólares literalmente da noite para o dia. A questão aqui agora é, será que continua? Tem probabilidade de continuar essa alta maluca que está acontecendo de ontem para hoje em menos de 24 horas? Ou as resistências se farão valer nesse exato momento? Afinal de contas, como a gente consegue ver, estamos em uma resistência que é essa linha vermelha, já já vou falar sobre ela. Para a gente conseguir descobrir se o Bitcoin vai continuar a subir ou não, temos que entender o motivo da subida, que pegou todo mundo de surpresa. As declarações ontem no Congresso americano e os principais destaques estão nesse resumo que eu vou trazer para vocês. O Trump afirmou ontem que os Estados Unidos consideram comprar uma quantia substancial em Bitcoin e outras criptomoedas. O presidente também pediu que o Congresso aprove a Lei Clarity, que é a lei que regulamenta as criptomoedas, reforçando que os Estados Unidos querem continuar como líderes indiscutíveis em Bitcoin e criptomoeda. A Hyperlinked disparou cerca de 15% no mesmo momento que o Trump afirmou que a CFTC está trabalhando para levar o projeto para o ZEWA. O presidente da SEC, Paul, declarou que vamos garantir que os maiores avanços da fronteira tecnológica sejam realizados aqui mesmo na América. O que ele quis dizer com isso? Estava falando de blockchain de criptomoedas. Ou seja, que os maiores avanços no mundo da blockchain, essa foi a interpretação pelos analistas, vai continuar sendo na América. Os fundadores da Gemini também reforçaram a visão que a América deve liderar o avanço no mercado cripto. Trump ainda afirmou que encerrei a guerra contra as criptomoedas de uma vez por toda hoje. A mensagem do Trump é clara. Os Estados Unidos querem liderar a próxima era das criptomoedas. E todo esse contexto fez o Bitcoin ultrapassar resistências como a linha de tendência histórica desde 126k de doletas. Olha que coisa interessante, cara. O CZ, sobre o CEO da Binance, sobre o plano do Trump para trazer a Hyperlinked para o ZEWA, disse: uma política não pode ser aplicada apenas em uma empresa. O projeto é bom, mas é bom para o resto da indústria também. O Trump cresce o olho sobre a Hyperlinked e isso fez a Hyperlinked disparar. A gente não sabe se o Trump está usando as suas estratégias para enriquecer às custas da especulação dos outros, ao anunciar uma possível puxada da Hyperlinked para dentro do ZEWA, sabendo que as pessoas se posicionariam. Possivelmente ele estaria posicionado antes e ele tem feito isso ao longo de todo o seu mandato. Inclusive, isso está dobrando, triplicando a sua riqueza, que já não era pouco. Então a gente não sabe se ele está falando sério ou ele está apenas usando a cadeira presidencial para tirar proveito das informações. Mas se realmente ele for puxar a Hyperlinked para lá, isso a gente pode ver a Hyperlinked subindo muito ainda. Então esse é o contexto que envolve essa alta do BTC. Como eu estava dizendo ontem para as pessoas dentro dos meus grupos privados, o efeito físico disso ainda não apareceu, é secundário. Primeiro, o efeito primário vem primeiro, obviamente. E qual é o efeito primário? O efeito primário é a especulação. Então as pessoas sabem da ideia das outras pessoas e especulam que essas ideias possam tornar realidade. Então essa primeira alta que a gente está vendo no Bitcoin é apenas especulação. São pessoas se posicionando e provavelmente a grande maioria delas sardinhas estão se posicionando para tirar proveito disso que possivelmente vai acontecer. Mas o efeito físico ainda não veio. E se vir, vai potencializar ainda muito mais essa alta. O efeito físico é a Clarity sendo aprovada. O Trump realmente fazendo grandes compras em Bitcoin e criptomoedas. Os Estados Unidos se tornando o centro mundial reconhecido do mundo cripto. Então, esses são efeitos físicos. E aí, pós-efeito físico, aí tem uma avalanche benéfica em torno de quem especulou e em torno de quem vai junto com a confirmação do movimento. Então, tem muita coisa para rolar ainda, tá? Por enquanto, eu confesso que acabo concordando com alguns colegas
que estão dizendo que pode ser um voo de galinha ou simplesmente isso pode devolver boa parte dessa alta porque ainda não tem um embasamento para isso, né? Apenas por enquanto é especulação. Perceba, em todas as notícias que eu li para vocês, nada de fato aconteceu. É apenas, se você voltar ao início do vídeo, você vai ver que é apenas, ó, vai acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. Não tem nada ainda que já aconteceu. Então, sim, é puramente especulação. Mas dá indícios no gráfico, para quem é analista gráfico, consegue notar indícios que vai acontecer o efeito físico, que é o efeito secundário. E aí, meus amigos, a gente pode estar falando de uma alta muito forte. Ou não. Vamos entender quais seriam os indícios no gráfico. Veja bem, a linha amarela rompeu. O Bitcoin travou nessa linha vermelha. Essa linha vermelha une esses três topos. Leve a sério essas linhas, pelo menos assiste até o final, que você vai ver o quanto que isso aqui é relativo, tá? Então, ó, a linha vermelha une esses três topos e agora acabamos de atingir mais uma vez essa linha vermelha, né? Encontramos resistência aqui. Será que passa? Será que não passa? Bom, é difícil precisar, né? Por enquanto estamos 72, né? E deu um pico ali um pouco mais. Ó, chegamos em 72.600. Vou deixar essa etiqueta aqui marcando o topo da linha e também o topo que o BTC bateu. Agora fica mais interessante o nosso cenário, porque a gente tem a linha amarela, que é a linha de tendência histórica do BTC. Então, desde que o BTC visitou a região de 126K, então a gente tem essa linha como base, né? Bom, a gente rompeu essa linha, não foi um rompimento qualquer, né? A gente rompeu e muito forte essa linha. E, inclusive, a gente está falando de 3% de alta. Agora, qual que é a importância disso? Para isso, a gente vai analisar essa linha verde. E olha que interessante, se a gente vier aqui para o gráfico de 4 horas e analisarmos essa linha verde, a gente consegue perceber. Vou ter que juntar ela aqui num ponto exato dela, para vocês poderem entender. Quer ver? Ó. Agora vamos voltar ali em cima. Isso aqui tem que ser feito com cuidado para que cada topo esteja devidamente encostando na linha, tá? Para que vocês possam entender a importância de uma linha de tendência. Agora sim, olha, veja. Então a gente tocou três topos aqui praticamente, né? Depois a gente desceu aqui embaixo, mais uma vez tocou aqui. Deixa eu encostar exatamente ali onde, agora sim. Olha bem, ó, a gente tocou aqui, desceu, subiu e rompeu. Agora, olha o que acontece antes de continuar subindo, olha, veja. Que a gente chama de pullback, de alta, né? Olha que interessante. O que acontece aqui, ó, aqui não rompeu, né? E aqui quando rompeu, então ela veio testar a linha de novo. Ao testar a linha de novo, então veio a vela gigante, a vela elefante, né? A vela gigantesca, pullback de alta, literalmente, no sentido clássico da palavra. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque olha, a linha amarela. Então, em algum momento, isso aqui é como se fosse regra, galera, muito difícil escapar. Em algum momento a gente vai testar essa linha amarela. Se vai ser agora já, não sei. Se vai demorar, também não sei, não consigo precisar. Mas eu consigo dizer para vocês que em algum momento a gente vem testar essa linha amarela. Se isso acontecer, a gente vai precisar que ela sirva de suporte para o mercado continuar subindo. Caso ela não sirva de suporte, então a gente vai ter queda. Mas a probabilidade é que pelo menos 70% das pessoas que trabalham com price action, que é um tipo de análise gráfica específico, vão esperar nessa região. Essa é a grande probabilidade, tá? Isso significa que é muito difícil a gente descer abaixo dessa linha de 70K, pelo menos agora nos próximos dias, tá? E também significa que tem muita gente que vai esperar essa região aí para poder entrar, tá bom? Então fica um alerta aí para vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Notícias mudam o mercado. A gente, como analista gráfico, deve aprender a interpretar o gráfico pós-notícia, como isso que eu estou falando para vocês agora. Tá bom? Isso muda a minha perspectiva de uma possível crise para 2027? Nada. Inclusive, eu disse para vocês, quando eu falei isso, quando eu comecei o assunto aqui sobre possível crise em 2027, eu sempre disse que o mercado teria uma alta até outubro, e em outubro começaria o início da crise de 2027.
tem muita coisa que tem que acontecer até outubro que jamais eles deixariam as evidências chegarem antes. Então, tem muita coisa tapada ainda. Mas não tira não tira o mérito da minha análise de uma possível crise em 2027, tá? Na qual eu não sei se vai acontecer, mas o que eu posso dizer é que eu tenho uma pequena preparação para isso. Acho que isso é o mais importante, não é ter certeza se vai acontecer, é ter indícios de que aquilo pode acontecer e estar minimamente preparado para caso aconteça. É muito melhor. Veja bem, se eu não estiver preparado para isso, se eu estiver 100% preparado para o BTC continuar subindo e bater topo histórico e acontece a crise, então eu estou lascado. Acabou para mim, é game over, correto? Se eu estiver 100% preparado para a crise e o BTC e a crise não acontecer e o BTC bater topo histórico, então é game over para mim, porque eu estava voltado 100% para uma coisa e não aconteceu outra totalmente diferente. Agora, se eu tiver minimamente preparado para qualquer um dos eventos, não é game over para mim. Eu posso não aproveitar o máximo que um evento vai me trazer, mas eu continuo no jogo. Essa é a grande sacada. Muito obrigado pela sua atenção. Bom dia a todos, bons negócios aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e segue esse canal.